Fala aí, pessoal, nós estamos aqui no canal do Mantena, finalizando aqui, né, as entrevistas com as irmãs beneditinas aqui do Lar Santo Antônio, hoje aqui com a irmã Catarina, uma presença muito especial, e a gente vai estar postando esses vídeos aqui no mês vocacional, né, na nossa igreja católica aqui de Mantena. Irmã, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui com a senhora também. Já gravamos aqui com a irmã Pia hoje, né? Vai estar sendo postado também no YouTube. Então, para mim é uma honra, viu? Muito obrigado. E eu queria que a senhora falasse, irmã, como que veio, né, a vocação na vida da senhora também, como que surgiu, né, esse sentimento de estar iniciando nessa vida, estar seguindo esses passos, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Tá bem. Primeiramente, né, eu me chamo Irmã Catarina, faço parte do Instituto Beneditino em Adoração, lá no ramo da vida religiosa, né? Nosso instituto ele é composto por 3 elos, né? A vida masculina, a religiosa masculina, que são os monges, a vida religiosa feminina, que são as irmãs missionárias, e o terceiro elo, que é os irmãos oblatos seculares, né? Que são os irmãos leigos, não porque não sabem das coisas, mas por não fazer parte do clero, né? Então, por isso que a denominação irmãos leigos, então, os oblatos seculares. Como se deu início à minha vida religiosa, é isso? Sim. Então, eu não queria ser freira. Acho que as irmãs devem ter já respondido algumas isso, né? Não era meu sonho de criança, né? Não me imaginava seguindo essa vocação, mas o nosso fundador, o diácono Eduardo Henrique, ele sempre nos inspira, sempre nos diz algo, né? Que é a respeito da nossa experiência com Deus. Quando a gente tem uma experiência com Deus, muda tudo, né? Ou seja, enquanto o cristão ele não tem essa experiência viva com Deus, ele está fazendo só a vontade dele, que era o que eu fazia antes, né? Eu sou formada em engenharia química, né, doutora, e Deus me encontrou, né? Nós temos o carisma, a samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, e eu estava no meu ordinário e ele me esperou no poço, né? E nesse caminho eu estava fazendo doutorado em Natal e Deus me colocava no coração para eu viajar. Eu já conhecia, né, a comunidade e Deus me impulsionava no coração para eu ir a Tefé, a cidade de Tefé, que foi uma das irmãs aqui que já foram entrevistadas, né, por você. E Deus me pediu para ir a Tefé em setembro e eu fui em setembro de 2019. Então, até lá eu queria seguir minha vida, ser professora de universidade, né, nos meus estudos, né? Já era formada em engenharia, já tinha saído do país, já sabia falar um segundo idioma, que era o inglês. Então, eu já estava me preparando para fazer um doutorado de sanduíche nesse caminho. Mas Deus tem seus planos, seus desígnios, e Ele queria que eu fosse para ter fé em setembro. Então, eu organizei toda a minha planilha de pesquisa, de resultados que eu precisava obter, para deixar o mês de setembro livre, né? E aí eu fui para a Tefé. Nisso, na segunda semana que eu estou em Tefé, no ordinário da nossa vida, a gente foi assistir a Santa Missa na paróquia Santo Antônio, também lá de Tefé. Por incrível que pareça, paramos na paróquia Santo Antônio aqui em Mantena, né, Minas Gerais. E aí era o Frei José que estava celebrando, e nessa missa eu já vinha tendo, né, a minha intimidade com Deus já tinha melhorado, né, então quando ele iniciou a missa, que ele fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a forma como eu estou conversando aqui com vocês, né, a minha vida passou aos meus olhos, né, eu via a capela onde eu estava, a igreja que eu estava, mas a minha vida estava passando, né, tanto que quando eu conto, fica meio hollywoodiano, né, um negócio meio estranho, mas foi isso que aconteceu, né, e naquele momento ali eu vivi uma experiência do poço com ele, que ele mostrava tudo aquilo que eu tinha construído, né? E ele dizia que eu tinha construído aquilo ali tudo pelas minhas forças. Que o que eu tinha alcançado ali tinha sido por mim, que eu não tinha perguntado a ele o que é que ele queria da minha vida. E aí, como um prédio sendo implodido, caía assim, tudo caía no chão, tudo se esfarelava, tudo virava pó. E aí ele dizia, eu quero iniciar um novo com você. E nesse novo, você vai caminhar segundo a minha destra. Então, essa experiência, ela foi muito forte para mim, né? Tanto que ainda tentei ver meios, né, de abandonar o doutorado, mas não era o caminho, né? A gente precisa na vida fechar ciclos, né?
Eu era também bolsista na época, então eu precisava cumprir com o acordo que eu tinha feito, né? Então, mas aquilo ali me movimentou de uma forma que eu queria viver esse novo de Deus, né? E dentro do nosso instituto, estava havendo justamente o discernimento, que isso foi em 2019 para 2020, em 2020 dar início à vida religiosa. Então, quando eu fui conversar com o formador geral, Diego Holanda, foi justamente isso, né? Ele olhou e fez assim, olha, irmã, né? A gente está passando por um processo de discernimento e no próximo ano vai ser vida religiosa, não vai ser só irmão celibatário ou irmã celibatária, né? Vai ser vida religiosa. E eu olhei para ele e falei assim, eu não quero saber, eu só estou dizendo que Deus disse que quer um novo comigo e eu vou. Assim, eu quero estar. Conversei com o nosso fundador, porque Diego Holanda morava em Tefé nessa época, né? Ou seja, quando eu tive essa experiência, a primeira pessoa que eu conversei foi com ele, né? E aí, quando eu retornei a João Pessoa, eu conversei presencialmente, né? Eu já havia conversado por telefone, mas presencialmente com o diácono só em João Pessoa. E aí ele disse, aguarde um pouco, filha. No início do ano, quando tu fizer o chamado, né? E aí tá certo. Fui para casa, contei para minha mãe. Ela, tipo assim, achou que era loucura, né? Na minha cabeça. Tipo assim, como assim? Vai jogar um doutorado? Vai jogar todos esses anos de estudo, né? Acho que como mãe, ela deve ter pensado assim, ela investiu tanto, né? Tipo assim, né? Até ela mesma investiu também na minha educação, né? Tipo assim, ela gastou tanto tempo nisso, né? E tipo, agora, tipo, como assim? Viveu uma experiência com Deus e vai largar tudo? Que loucura é essa, né? Então, mãe foi um pouco resistente. Só que isso era outubro, então passou outubro, novembro, dezembro. E eu não fiquei lembrando a ela sobre isso. Mas aí quando foi em janeiro, né, tivemos o retiro anual, que o nosso instituto sempre tem, e aí eu dei o sim, que eu iria mesmo. Não sei como, porque eu ainda estava no doutorado, em Natal, então foi um período também assim bem difícil, mas Deus, quando Ele nos chama a algo, é porque Ele tem algo muito melhor a nos dar, né? E aí hoje a gente olha para trás e vê um pouco das graças, né, que Ele foi nos concedendo. Em 2020 foi o início da Covid, né, pandemia, então todo mundo ficou recluso. E eu já estava no processo de doutorado de sanduíche quando eu cancelei tudo. Eu disse, agora eu vou viver esse novo de Deus, né? E aí, para cancelar, precisava aparecer alguma inconsistência no sistema, porque o meu currículo ele estava dentro do que estava se esperado, né? Como é que chama? Questão de nota, questão de tempo, né? Hábil para você viajar e depois retornar para finalizar dentro do Brasil, né? Então estava tudo dentro do esquema. Só que Deus, Ele não faz as coisas por acaso e nem deixa as coisas por incompleto. E aí, na minha inscrição, apareceu inconsistência, que foi uma mudança de bolsa que aconteceu no meu doutorado. Eu saí de CAPES e fui para CNPq. E essa mudança simples porque na CAPES a gente precisa dar dois estágios à docência. E no CNPq a gente não precisa. Só que quando eu era CAPES, como eu sabia que eu precisava fazer os estágios, logo no primeiro semestre, que a gente tem menos, a carga horária de estudo é menor, eu já botei o estágio à docência. Então isso deu inconsistência, porque aí no sistema ficou dizendo assim, quando ela voltar, vai dar tempo dela completar esse segundo estágio? Só que eu já era bolsa CNPq. Então, como a CNPq, a gente não precisa ter o segundo estágio na docência. Na verdade, não é feito porque a nossa pesquisa ela é diferenciada, né? É um bônus que a gente recebe por ser CNPq. Então, foi a partir daí que eu pude assinar o documento, que abria mão, né? Tanto que eu lembro que a coordenadora que estava na época, né? A senhora tem certeza que a senhora não vai viajar? Eu disse, tenho muita certeza que eu quero viver esse novo, né? Porque foi algo que Deus falou comigo, né? Eu já havia vivido experiências com Ele, mas ela foi de uma profundidade, de uma intimidade, de que só Deus poderia fazer, sabe? Não foi alguém que rezou por mim, não foi, como é que eu posso dizer assim, algo externo, sabe? Acho que se tivesse acontecido isso da minha forma, que eu sou muito racional, né? Poderia ter dito, isso foi fulano como é? Me inclinou a isso, né? Me manipulou, né? Que é o que as pessoas mais falam, né? Que a manipulação, né? Lavagem cerebral, aquela coisa toda e tal. E aí eu, tipo assim, eu falo com a maior naturalidade. Eu vivi uma experiência que até o nosso fundador diz, né?
A gente pode ensinar muita coisa, mas se você teve uma experiência com Deus, ninguém lhe tira essa experiência, porque a experiência é sua. Se o outro não teve essa experiência, eu não tenho como explicar a minha experiência, né? Mas eu tenho a certeza que eu vivi essa experiência, né? E Deus chamou. Então foi assim que deu início à minha vida religiosa, né? Eu estava no meu ordinário, havia sim uma busca por Deus, havia uma busca para ordenar a minha vida a Deus, né? Mas antes desse encontro com Jesus em Tefé, no poço, eu tinha a ideia de casar, sabe? De ter filhos, né? Tipo assim, eu não preciso assim dizer a quantidade de filhos, mas eu dizia que queria ser mãe, né? Acho que a sociedade em si, ela coloca, né? Esse desejo em nós, e a gente sabe que nem sempre isso é verdade, né? Sim. A palavra vai dizer que algumas pessoas foram feitas para casar, outras para seguir a vida religiosa e outras para serem solteiros, porque se casar dá problema, né? E a gente tem aí o mundo como um exemplo farto de pessoas que não são vocacionadas ao matrimônio, mas porque a sociedade diz que você tem que casar, que você tem que ter um parceiro, que você tem que ter filho, né? Ou você tem que ser pai, que você tem que ser mãe. E uma coisa que a gente aprende com Deus é que a gente não tem que nada, porque alguém que ama, ela faz aquilo porque ama, né? Ontem, Paulinho estava a gente estava na comunidade Bom Pastor aqui, e o que é que motiva uma mãe a amamentar seu filho? Ela ama. Ninguém precisa dizer para uma mãe que ela tem que amamentar o filho. Ela ama e ela percebe a necessidade do filho e ela vai lá e faz, né? Então, Deus deseja esse relacionamento conosco dessa forma, né? Eu fazer as coisas a Deus porque eu amo, ou seja, com a minha vida eu honro a Ele, porque Ele já me deu a vida, Ele já me deu tudo. Ou seja, tudo que eu tenho hoje vem dele, então eu devolvo a Ele e devolvo com gratidão, né? Não preciso competir com Deus, porque Ele é meu Pai, né? Ou seja, a palavra diz que tudo que é dele é meu, então é aprender a usufruir das coisas de Deus, né? A maioria das suas colegas aqui, irmãs freiras, né? Elas falaram esse sentimento que tinha, né? De casar e ter filho. Esse sentimento só desapegou fácil dele, assim, a partir do momento que só decidiu ser freira? Não, isso aí é um exercício, né? É um exercício diário, porque não que isso seja para todas as irmãs, né? Mas no meu caso, eu tive uma vida anterior, né? Então, eu precisei ordenar a minha vida a Deus e continuo ordenando a minha vida a Deus, né? Outra frase, né, do nosso fundador, ele diz assim, você se converteu, né? Seus hormônios não, né? Então, é algo que nós somos chamados a sublimar, né? Os nossos desejos, porque eles continuam lá, né? Eu acho que quando nos fala que nós somos seres sexuais, né? Porque quem é que não gosta de comer uma pizza bem recheada, saborosa? A gente come aquela pizza e faz, que maravilha, ou seja, existe um prazer ali de se alimentar, né? Existe um prazer quando você está com muita sede, que a garganta está seca, que você bebe água. Você bebe ali numa alegria, aquilo ali é uma satisfação que não tem dinheiro que pague, porque você queria água, a pessoa podia dar o mundo para você, né? Ou seja, quando Deus diz que nós somos seres sexuais, é porque ao realizar atividades, né, ao promover situações ao outro ou até a nós mesmos, nós sentimos prazer, né? Então, na verdade, a gente aprende a direcionar a nossa força, né, a nossa força sexual para as coisas, como é que eu posso dizer, do dia a dia, né? Ao arrumar uma casa, a preparar uma comida para os irmãos, ou receber visitas, né? A preparar, né, a mesa da Eucaristia para a missa ser celebrada. Então, encontrar prazer em realizar essas pequenas coisas que o mundo hoje diz, né? Faz de qualquer jeito, ou então só faz bonito se for aparecer aqui na câmera, né? Só faz bonito se for tirar uma foto, né? Mas, tipo, no dia a dia a pessoa é desleixada em arrumar sua cama, é desleixada em deixar o seu banheiro sujo. Então, Deus nos chama a amar, né, os espaços que nós estamos, né? Ou seja, que isso possa trazer prazer. E aí, com isso, você vai equilibrando a sua vida, vai ordenando. Não que a gente coloque para debaixo do tapete. Não, a gente só ordena. E muitas vezes a gente vai acabar comendo mais, por isso que os irmãos são mais gordinhos, né? Vai ganhando peso. Então, acaba que a gente vai direcionando para outros tipos de prazeres, né? E assim caminhamos. Irmã, a partir do momento que a senhora descobriu, né, que ia ser freira, que decidiu ser freira,
Tem algum tipo de missão assim que a senhora ia focar, né? Questão de cuidar de idosos ou cuidar de crianças, ou se dedicar ao Ministério de Música, né? Tem alguma área assim que a senhora falou que queria focar? E tem alguma missão assim que mais marcou a senhora nesse tempo que a senhora está nessa vida religiosa? É, em relação a quando eu iniciei a vida religiosa, não tenho nenhuma, não tenho uma resposta para isso não, porque eu venho tentando descobrir o que Deus quer, né? Eu acho que nessa descoberta, aí a gente chega na sua segunda pergunta, né? Que a missão que mais me impactou aqui em Minas Gerais, né? Na cidade de Mantena, foi a realidade do Lar Santo Antônio, né? Acho que a gente tocar, né? E ajudar pessoas que foram abandonadas, rejeitadas pela própria família, né? Então, é como cuidar do próprio Cristo, né? Que precisa de nós, né? Ou seja, o Lar Santo Antônio me faz sair do meu egoísmo, né? Porque quantas vezes a gente precisa mudar os nossos horários, né? Precisa mudar a nossa dinâmica de casa. Muitas vezes até a nossa casa não passa a ser cuidada porque a gente precisa sair para cuidar, né? Ou seja, entrar em escala as irmãs para poderem estar no hospital, ou muitas vezes ajudar lá em cima, né? Então, ao tocar essa realidade com eles, com os idosos, que você vê a fragilidade, né? A gente acaba, por sermos ainda jovens, né? Acaba não pensando tanto no futuro, né? A gente não pensa muito no como vai se dar. E uma das coisas que a gente tem como muito forte dentro de nós é que a gente cuida deles como nós gostaríamos de ser cuidadas quando chegássemos nessa idade, né? Porque ninguém gostaria de chegar na idade da velhice, né? Tanto que se fala da boa idade e não ser bem cuidado, né? Então, por que tanta grosseria, né? Por que tanta irritabilidade? Ou seja, a gente precisa aprender a amar, né? Ou seja, a cuidar, porque se torna uma criança, só que uma criança que tem consciência, né? O idoso, a pessoa idosa, né? Ela sabe se você está ali amando ela ou não. Tanto que eu tenho uma história para contar. Ano passado, uma idosa recebeu uma visita, né? E aí essa pessoa entregou um presente a ela e foi embora. E foi bem rápido essa visita, demorou acho que 10, 15 minutos, né? E aí eu cheguei para ela e disse assim, e aí? Eu falei o nome dela, né? O que é que a senhora achou? Foi bom a visita? Gostou que fulana veio aqui e tal? E aí ela olhou para mim e fez, irmã, eles trouxeram isso, mas eles não trouxeram o mais importante, que é o amor, né? Então, aquela frase dela para mim foi tipo assim, sabe? Era como se todas, eu vou dizer assim, as minhas máscaras, né, caíram assim, sabe? Tipo assim, então, se eu estiver lá em cima, eu preciso estar com eles, sabe? Ou seja, eu não preciso fingir que eu tô querendo mostrar que tá tudo bem, mas assim, eu preciso estar com eles, sabe? De escutar eles, ou seja, não adianta fingir, porque se eu fingir, ele sabe, entendeu? Tipo assim, aquela pessoa que foi visitar ela acha que fez a melhor coisa do mundo, né? A maior caridade. Mas aí ela olhou e fez assim, mas não trouxe amor, porque ela queria ser escutada, né? Ela queria ser vista, né? Ela não queria só, tipo assim, aqui, toma, sei que você está presente isso aqui, tome, e agora eu vou me embora seguir minha vida, né? Ela queria ter, vou usar uma palavra assim, um relacionamento, né? Uma conversa, um escutar, um falar, né? Às vezes até só ficar contemplando ali, tipo assim, tá só do lado, né? Então, acho que o Lar Santo Antônio ele impacta todos os dias, porque cada idoso aqui, cada pessoa idosa, ela tem uma história conosco, né? Cada dia que a gente vai passando é que as histórias vão ficando fortes e muitas vezes eles mesmos falam pra gente, né? Não sei o que, não sei o que, e a gente fica, gente, isso foi Deus falando pra mim alguma coisa. Então, para nós, o Lar Santo Antônio é essa missão de Deus que Ele nos confiou, né? Estamos aqui ajudando a paróquia Santo Antônio nessa linda missão. Irmã, a senhora chega aqui numa cidade assim nova, né? Geralmente só não conhece ninguém. E a senhora fazendo parte, né, da parte administrativa, né, da instituição igual lá Santo Antônio, assim, a senhora tem que começar a criar vínculos, né? Questão política mesmo, com os agentes políticos, os líderes da cidade, né? Como que faz isso, assim, para estar tendo harmonia, né, entre a administração, assim, e o pessoal da cidade? Então, Lucas, eu não tenho uma resposta, né, para isso. É uma cidade nova, né?
eu vim de João Pessoa, né? Então, lá eu tinha noção, né, das figuras políticas de João Pessoa. Eu conhecia, né, quem era, vou dizer assim, quem era partido A, quem era partido B, C. E João Pessoa vai ter uma vasta gama, né? Então, quando a gente chegou em Mantena e a gente continua aprendendo, né? A gente dá a oportunidade de conhecer, né? E eu conhecer ele vai a partir das correspondências, né? A palavra diz que a gente vai conhecer se a árvore é boa ou má pelos frutos, né? Então a gente entende que conforme a colheita a gente vai entendendo se aquele relacionamento ali foi frutuoso ou se ele não foi, né? Então é ir conhecendo. Acho que a gente não tem como discernir nada se a gente não conhecer, né? Então é preciso conhecer, se abrir para conhecer e estamos conhecendo. Estamos aqui só há um ano, né? Então tem muita coisa ainda para aprender. Fala um pouquinho agora do Instituto em Adoração, né? Como que ele foi importante para a vida da senhora, né? Qual que é a importância que ele teve nessa formação religiosa da senhora? O Instituto Beneditino em Adoração, para mim, né? É a minha vida, né? Hoje, mais do que nunca, não tem como falar do Instituto e não se emocionar, né? Porque no Instituto eu encontrei a vida, né? Que é Jesus. Então, eu era uma perdida, uma moribunda no mundo, e Deus teve misericórdia dessa serva e chamou para estar dentro do Instituto, né? Não me vejo digna para isso, mas Deus chama. Ele lança a rede e quer que a gente caminhe com ele. Então, acho que em poucas palavras é isso, é minha vida, né? Eu tenho aqui a agradecer primeiramente ao meu fundador, né? Ao diácono Eduardo Henrique, por ter dado sim. Eu sempre comparo muito o sim que ele deu ao carisma em adoração, adorar e servir com alegria, ao sim de Maria, né? Porque o sim de Maria gerou vida e gerou salvação para nós. E o sim deste homem, né? Que deu esse sim a Deus, mesmo com medo, mesmo sem saber onde é que se daria, esse sim me alcança e alcançou tantos outros, né? Porque hoje o Instituto ele abrange mais de 1.000 pessoas, né? Que encontraram a salvação, sabe? Então, nossa maior missão no Instituto é salvar almas. Nem que eu precise perder a minha, nem que eu precise gastar da minha vida, né? A adoração, ela me ensinou ainda me ensina, na verdade, a amar mais, né? A dilatar o coração, porque vai custar, assim, a minha vida, vai custar o meu tempo, vai custar os meus amigos, vai custar a minha família, então vai custar, mas Santa Teresa d'Ávila diz que é justo que muito custe, que muito vale, porque esse tempo terreno, ele é temporário, né? A gente almeja estar com Deus, que é eterno, né? Ou seja, a glória que São Paulo diz, né? Nada se compara, né, aqui na terra com a glória que iremos contemplar no céu. Então, Instituto em Adoração é a minha vida. Irmã Catarina, explica um pouquinho como que é a hierarquia, né, dentro assim de uma comunidade, aqui dentro da casa de vocês, né? Vocês convivem em 7 aqui, né? São 7 freiras. Eu vejo elas chamando a senhora de priora, né? Priora. Explica um pouquinho como que é isso, as noviças, como que é essa hierarquia dentro aqui. Na Casa Santa Delgarda é uma casa de formação, né? Casa noviciado. E para este ano, 2025, o nosso fundador teve a inspiração de que eu seria a priora. Então, o que significa esse termo, né? Para a gente usar uma comparação, eu sei que o pessoal de Mantena aqui tem um contato maior com a vida franciscana, né? Sim. Então, é o que os franciscanos chamam de guardiões, né? Então, a priora, dentro dos beneditinos, é aquela que vai gerir a casa, tanto administrativamente quanto espiritualmente, né? Então, eu sou chamada a cuidar delas, né? No sentido tanto espiritual quanto material. Então, se elas estão precisando de alguma coisa, elas vão pedir a mim, se há alguma necessidade, né, específica, elas vão se dirigir a mim, né? Então, na Casa Santa Delgarda, a priora sou eu, e aí vem as irmãs de véu preto, né? Véu negro, que a gente fala, que são as irmãs de profissão simples, que é o que as noviças vão no final do ano. Então, toda vez que você vê uma irmã beneditina, né, da em adoração de véu preto, é porque ela já fez pelo menos a profissão simples. Depois de 6 anos, que a gente vai ter a profissão solene, né? E aí há uma mudança na vestimenta nas solenidades.
Mas é isso, vão ser cenas para os próximos capítulos, né? Na casa a gente tem 3 bel-professas junto comigo, né? E 3 noviças. Então, a noviça, ela é a irmã que está se preparando para esse casamento, né? Essa núpcia com Jesus. Então, ela passa por um tempo de preparação, né? De escuta, né? Sobre a vontade de Deus, sobre a vida dela, né? Para ela poder discernir se esse é o caminho que ela quer tomar, né? Porque até então ela não fez nenhum voto, né? Então, vou falar assim o que na regra, né, juridicamente, o que muda, né, de uma noviça para uma de véu-professa, é porque eu já fiz os meus primeiros votos, né? Os votos simples, ou seja, eu faço um voto a Deus dizendo que vou cumpri-lo, né? A obediência, a castidade, a pobreza e a obediência à minha igreja, né? Ao bispo e ao meu fundador, né? Então, eu fiz um voto, e aí a palavra diz que quem faz um voto, que cumpra, né? Então, a noviça, ela não tem esse voto, ela faz um compromisso, né? Então, é a primeira diferença. E da profissão simples para a profissão solene, é porque ali eu já realmente afirmo diante da igreja que eu não vou mudar mais, né? Essa minha decisão, ela tem realmente algo decisivo, então por isso que também se leva tempo, né? Então, para cada coisa, né, tem seu tempo, a igreja, ela entende que é preciso maturar isso, né, ao longo do tempo, para que a gente tome essa decisão com mais firmeza e certeza, né? Então, para cá, Santa Delgarda, essa é a hierarquia, né? E aí, dentro do instituto, né, religioso, a gente tem o primeiro ano de aspirantado, que a moça, né, que deseja, né, que tipo assim, olha para a vida religiosa e quer aquilo, ela passa pelo aspirantado, né? Esse ano, o aspirantado acontece na Terra da Promessa, né? Que é em João Pessoa, Santa Rita, João Pessoa, Grande João Pessoa. O postulantado acontece na casa de Manaus, que é a Casa São Mauro. Então, a postulante é aquela que já viveu o primeiro ano de vida religiosa, né? Se ajustou, né? Percebeu que é possível, né? E ela quer algo mais ali com o Senhor, né? Então, ela sai de uma paquera no aspirantado e ela começa ali um namoro, né? No postulantado. E aí a gente brinca aqui do postulantado para o noviciado, que acontece aqui em Mantena. Essa irmã, ela se torna noiva de Jesus, né? Tipo assim, ela já dá um passo a mais assim, diz assim, não, Senhor, eu quero casar contigo, né? Eu quero ser um só contigo. Então, aí é o caminho formativo, aí votos simples e depois os votos solenes. E a senhora sendo assim, igual, é como se fosse a líder, né, aqui dentro das freiras. A senhora faz assim a convivência entre elas, a senhora tem que administrar isso assim, é tranquilo? E a senhora faz assim o papel de conselheira também delas, alguma coisa assim, muitas vezes? Então, para as noviças, né, acaba que eu sou a priora e a mestra de noviças delas, né? Então, eu direciono a casa, sabe? Nós, do véu-professa, o último discernimento que a gente tem, o nosso diretor espiritual é o nosso fundador, né? O diácono Eduardo. Mas as irmãs mais velhas, elas podem, sim, me perguntar, né? O que é que acha, conselho, mas de direção espiritual mesmo, em geral, a gente sempre direciona para o diácono. Só se for coisa muito simples, né? Da casa. Em relação às noviças, eu faço essa direção espiritual com elas, mas sempre acompanhado com o nosso fundador, né? Na igreja a gente nunca faz as coisas só, senão a gente pode botar as coisas a perder, né? Acho que é isso. Passa uma mensagem aqui, principalmente para o povo de Mantena, né? Eu sempre falo com as irmãs aqui que o povo gostou muito de vocês aqui, né? Acolheu muito bem. Vocês são muito queridas, né? A gente vê assim pela rua, pelas missões que a gente vê. Então passa uma mensagem aí para o pessoal que o coração da senhora mandar. Então, acho que primeiramente agradecer, né, ao pessoal aqui de Mantena e região também, pela acolhida, pela hospitalidade, né? O povo mineiro, ele é um povo acolhedor, né? É um povo desconfiado, mas é um povo acolhedor. Sabe como é que chama? Receber as pessoas, né? Principalmente em todos os locais que a gente foi, nós sempre foram muito bem recebidos, né? Tipo, mesa farda. Isso é que a gente faz, gente, não precisava disso tudo e tal, aquela coisa a gente fica constrangido, né? Mas a gente agradece esse carinho, que vocês possam continuar cuidando, né? Dos missionários que chegam, né? Nas paróquias de vocês, nas comunidades, né? Que alegria, né? Quando o missionário chega.
porque ele ali né, separou um tempo para estar com vocês, né? Então, nosso muito obrigado. Que Deus inspire cada vez mais a vocês seguirem o caminho de Deus e estarmos juntos, né? O que precisar, estamos aqui, né? A Casa Delgarda fica localizada ao lado, né, do Lar Santo Antônio, tem que vir pelo Lar Santo Antônio, a instituição de longa permanência. E com a graça de Deus, né, agora a gente tem a Casa São João Evangelista, que fica no Santos Pratos 1, perto ali da Conchumês. A rua, qual é? José Fioravante Vasconcelos. Eu perguntei a ele, porque ele é aqui de Mantena, e ele vai saber a rua, melhor do que eu. É número 309, né? Nós estamos aí com as adorações nas sextas-feiras, às 19h30. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do carisma da adoração, adorar e servir com alegria, vem estar junto conosco, vem nos conhecer, ou apenas adorar o Senhor, né? Que honra a nossa poder adorar a Deus. Irmã, muito obrigado, eu aprendi muito aqui com a senhora, obrigado mesmo. Desejo aí saúde, sucesso nas missões sempre, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Obrigado a todo mundo. Os vídeos das outras irmãs estão aí no canal também. Quem quiser acompanhar a história de cada uma individual, só ir lá dar uma olhada. O primeiro que a gente fez foi da irmã Baquita. A irmã Baquita está com um projeto aí top também de gravar um álbum, está gravando um clipe também. Então acompanhe tudo aí, beleza? Muito obrigado a todos, fique na paz.